Olá galera, estou de volta aqui hoje com vocês para poder trazer mais uma inovação aí, mais uma novidade, que é a criação da skill Me Escute. Eu vou falar um pouquinho sobre para que ela serve, o que ela faz em si, né, a integração dela com o servidor, as configurações, e vou falar também um pouquinho sobre o modo de uso dela, né. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o que é a skill Me Escute. A skill Me Escute é uma criação da Anyway para poder aumentar a capacidade de compreensão, a flexibilização também de criação de rotinas, né, dentro da Alexa e o desenvolvimento de personalidade dela. Como é feito isso, né? Bom, primeiramente eu tenho que falar um pouquinho para vocês sobre para que ela serve em si, na prática. Digamos que você aí esteja cansado de ter que ficar chamando a palavra Alexa toda vez que tiver que executar um comando separado. Digamos também que você não esteja satisfeito com a compreensão dela com os seus comandos. Aquele negócio de estar estatizado, tendo que falar um único comando, lembrar como você criou esse comando. Esse tipo de coisa de dificuldade é sanado com a Me Escute. Como é que a Me Escute funciona? Ela trabalha de forma independente, ela não faz dependência do aplicativo da Alexa. O que nós temos aqui é a criação de servidores independentes para poder a integração e a interação, assim como a capacidade de compreensão e outras vertentes da Alexa, seja maior. Na prática, como isso funciona? A Anyway desenvolve servidores de automação usando o Home Assistant e Node-RED, que são aplicações, né, amplamente conhecidas no mercado para integração de dispositivos smart e também a possibilidade de deixar layouts mais acessíveis, criar automações mais complexas. Tudo isso você consegue fazer com essas duas ferramentas. Nesse momento aqui nós temos dois servidores no caso, né, que funcionam em cloud, sem equipamento, sem precisar ter computadores ligados ou Raspberry ou qualquer coisa do gênero. Existem várias formas de montar esse servidor, são servidores montados em VPS, um serviço que a Anyway oferece, onde você pode tanto pagar máquinas robustas, né, por uma mensalidade, ou criar máquinas free, de uso free sem mensalidade. Aqui eu exploro, por exemplo, uma gratuidade no mercado aí da Oracle, onde eu tenho 2 computadores que fazem esse sustento, né, comigo. Como é que funciona a integração, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a integração da skill com o servidor Home Assistant. Mas antes disso eu vou falar um pouquinho do Home Assistant. O Home Assistant, como eu disse, é uma plataforma já conhecida que integra seus dispositivos, e para a gente poder fazer essa manipulação que funcionar, né, essa integração funcionar, nós criamos elos de comunicação, né, entre plataformas para poder desenvolver mais isso. Aqui vocês podem ver que eu tenho a minha conta, né, da Amazon integrada nesse servidor, criando uma ponte entre o meu servidor e a Alexa e abrindo portas também, possibilitando também a ampliação da programação da mesma. Depois dela integrada, né, depois que você integra a sua conta, nós temos agora que ligar a nossa skill que abre as portas da Alexa com o nosso servidor. Fazemos isso através de autenticação de token, tá? No nosso servidor, aqui vocês podem ver que eu crio chaves criptografadas, na qual eu coloco as mesmas chaves dentro do meu servidor, no código do meu servidor. Consequentemente, ela visita, né, o meu endereço do servidor, pede para entrar, o servidor libera e ela faz a conexão com os meus dispositivos lá, certo? Depois disso integrado, nós precisamos também ter uma ferramenta que programa. E essa ferramenta que faz a programação bruta, que desenvolve mesmo o trabalho bruto, é chamado de Node-RED. Tá? É uma ferramenta mundialmente conhecida, tá? E é muito capaz, se não uma das mais capazes de fazer qualquer tipo de automação. Quando eu digo qualquer tipo, eu digo que eu mesmo trabalho com a limitação hoje apenas de criatividade. Qualquer coisa que eu queira é possível fazer. Basta que eu imagine e pesquise o suficiente para montar dentro desse layout, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho, depois de falar sobre a integração, né,
com os nossos servidores, da skill com nossos servidores, eu vou falar um pouquinho agora sobre como funciona as configurações da skill. Na skill, nós temos duas formas de acionar ela. A comumente, né, já abrangente forma de você interagir com uma skill na Alexa é invocando ela. Dentro da MeScute você pode criar vários tipos de invocação, desde que elas não conflitem com a programação original da Alexa. Em si, sempre é necessário uma palavra composta, no caso duas palavras, né? E que elas, quando chamadas, não interajam com nada da programação original. Por padrão, eu crio com, né, a New Way cria com a palavra me escute. E se eu invocar a Alexa com essa skill, ela vai me atender. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Alexa, me escute. Do que precisa? Nada. É isso. Vocês viram que só eu chamar, ela já começa a interação comigo. E se por acaso eu pedir para fazer alguma coisa, ela continua interagindo, como vocês vão ver posteriormente, certo? Eu vou testar aqui também por escrito para vocês poderem visualizar como funciona, certo? Na aba de testes aqui, na própria plataforma do desenvolvedor da Alexa, você consegue testar essa skill. Lembrando que essa plataforma de desenvolvedor nada mais é do que uma extensão da sua conta da Amazon, onde você habilita e você solicita a Amazon ser também um desenvolvedor dessas skills. É aqui, dentro dessa plataforma, que a New Way cria a sua skill e torna ela própria. Você não compartilha e ninguém tem mais acesso a ela além de você, certo? Aqui eu vou dar um exemplo. Eu vou, ao invés de verbalizar, escrever para vocês verem como funciona. O que posso fazer? É isso. Vocês viram que eu interagi escrito, ela me expôs todo o código e continua interagindo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que ela continua me perguntando as coisas. E eu não só aqui, esse é só um exemplo escrito, mas a mesma interação que vocês estão vendo na tela é a interação que eu tenho junto a ela verbalmente. O que deseja que eu faça? Ainda posso ajudar? Perfeito. Vocês viram que eu executei um comando, aqui ela executou para mim, ligou as fitas em volta da TV e continuou perguntando. Essa interação é uma das capacidades da Alexa, certo? Falei aqui da primeira método de invocação e vou mostrar para vocês agora um outro método de invocação. Lembrando que eu vou exemplificar dois, mas as possibilidades disso vai também da criatividade de cada um, certo? Voltando aqui no meu servidor, Node-RED, eu tenho aqui a minha automação de invocação, que faz o quê? Esse nó, ele pega toda a interação que eu faço com a Alexa, filtra e, consequentemente, através de função, e, consequentemente, executa aquela skill dentro do meu servidor. De que forma? Muitas vezes você fala alguma coisa e demora, às vezes, para poder encontrar o seu comando. Ou se não demora, esquece. Ou até mesmo você quer uma interação mais vívida. Eu vou mostrar a vocês que se eu chamar ela e eu não falar nada, ela me pergunta. Tendem também a entender sobre o delay que isso demanda, mas vai ficar compreensível quando eu fizer. Vamos lá. Alexa. Posso ajudar? Não. Vocês viram que quando eu chamei a palavra Alexa, ela não ouviu nenhum comando, ela me chamou. Isso faz com que a skill só seja executada e há um acréscimo de possibilidades nela se eu não der um comando. Mas eu vou dar um comando e vocês vão ver que a interação continua tanto original com as configurações que você tem no aplicativo, quanto também com a skill, com esse ganho. Por isso que a automação junto à MeScute é incremental. Vou mostrar a vocês como funciona. Alexa, apagar fita. Perfeito. Dessa vez o comando não foi acionado e o que aconteceu aqui foi que eu usei a própria configuração, né, da própria Alexa sem acionamento.
Esses são os dois tipos padrões de invocação que a Alexa, no caso o projeto, né, da Me Escute junto à Alexa, proporciona. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as configurações e possibilidades dentro da skill, além dessas capacidades que eu já citei, certo? Vamos voltar aqui dentro da nossa skill e eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a interação e também sobre a flexibilidade de criação de rotinas, assim como a melhoria de compreensão dela. Quando eu falo melhoria de compreensão, é porque, como eu disse, muitas vezes você dá um comando e se você não lembra exatamente como funciona esse comando, você acaba ficando preso, começa a não conseguir elaborar o seu comando certamente, né, da forma que você imaginou. Você tem que falar aquela palavra congelada. Com a Me Escute, isso não acontece. Por quê? Eu vou falar um pouquinho sobre primeiro as modificações, né, que você pode fazer e depois eu vou explicar um pouquinho disso que eu falei agora com vocês. Nós temos aqui dentro da skill 3 relações que você pode ter com ela, certo? Nós temos aqui finais, ignorados e selecionados. O que são finais? Finais são palavras que você seleciona, palavras e sinônimos que você seleciona, que você fala, que findam a interação com ela. Vou dar um exemplo para vocês aqui da palavra nada, tá vendo? Que finda, assim como mais nada, que é um sinônimo da palavra nada, tá? Do comando nada. Vamos lá. Alexa, me escute. Em que posso ajudar? Nada. Qualquer coisa é só chamar. Perfeito. Se eu falar obrigado também, que é uma palavra selecionado, ela não vai executar nada e vai cortar a relação. Vou exemplificar. Alexa, me escute. Do que precisa? Obrigado. Perfeito. São palavras que eu predetermino como finalizações. Lembrando que agora é que vem o ganho de compreensão. Você pode colocar um comando radical, um comando simples e colocar quantos sinônimos você quiser. Isso faz com que você não seja obrigado a falar apenas obrigado. Você pode falar muito obrigado ou flexões infinitas desse comando, desde que eles não conflitem com comandos posteriores, certo? Para isso serve o comando dos comandos finais, certo? Comandos ignorados. O que são comandos ignorados? São comandos que você dá à Alexa, que ela executa dentro do nosso servidor, mas não continua perguntando o que você quer fazer. Ela finda a interação dessa forma, certo? Você fala, né, ou pergunta qualquer coisa e ela simplesmente executa sem falar mais nada. Eu tenho aqui um exemplo, ó, de temperatura, que eu vou falar a temperatura da casa, tá? Vou verificar com vocês aqui o funcionamento dele. Vamos lá? Alexa, me escute. O que deseja que eu faça? Temperatura da casa. Eu executei o comando, como vocês viram, e ela não continuou a interação. Isso faz com que você consiga criar comandos de fala posterior e ela não execute esse comando, certo? Eu desabilitei para poder não continuar o processo, porque ela fala um monte de temperaturas, mas a palavra foi setada, o sinônimo que foi que eu coloquei foi visto e ela não continuou a interação. Diferente agora dos comandos selecionados. O que o comando selecionado faz? Ele executa o comando em si e continua interagindo com você, de forma que você não tem que ficar chamando repetidamente a palavra Alexa para poder executar comandos em separado. Você simplesmente continua interagindo com ela até você falar um dos finais que eu já exemplifiquei. Vou exemplificar para você aqui também, vocês aqui também, esse comando. Eu vou dar o comando ligar luzes e desligar luzes para vocês poderem ver. Assim como o comando de finalização também. Vamos lá? Alexa, me escute. O que quer? Ligar luzes. Em que mais eu posso ajudar? Desligar luzes. O que mais posso fazer? Nada. Certo. Vocês viram que os comandos selecionados, né, são executados e ela continua a interação com você. Lembrando que assim, eu coloquei um comando e vários sinônimos. Qualquer um desses sinônimos falados,
é um acréscimo de compreensão das palavras dela, assim como um acréscimo também de interação. Você evolui a sua Alexa de coisa estática a coisas infinitas, de um vocabulário infinito. Você pode colocar o seu jeito de falar, da sua localidade, gírias, você pode pedir para ela poder compreender até o vocabulário mais regional que você conseguir encontrar. Basta setar ele aqui, né, de forma correta, escrita correta, para vocês poderem ter essa interação, certo? Agora que eu expliquei para vocês como é feita a configuração, eu vou falar sobre os comandos que você pode dar a ela. Aqui nós temos comandos secos que executam um comando apenas dentro do servidor, tá? Esses são os comandos comuns, mas também nós temos aqui a possibilidade de criação de comandos compostos. Em que sentido? Você pode, por exemplo, criar um comando em que você diz ligar televisão e luz da sala. Você pode criar um comando desde duplo a triplo a quádruplo. A única coisa que você precisa fazer é adicionar ao comando aqui. Perfeito. Adicionando o comando aqui, ela começa a compreender o comando composto. E a única coisa que você tem que fazer é, depois de criar esse comando aqui para que ela compreenda, jogar ele dentro do seu servidor e fazer a automação com ele, certo? Como nós fazemos isso? Nós pegamos aqui esse nó, colamos e depois colocamos aqui a mesma frase sem espaço, tá? No final do comando. Perfeito. O que vai acontecer depois que eu salvar é que quando eu mandar a ligar a televisão e a luz do quarto, eu vou executar outros elos que comandam sim os dispositivos, porque consequentemente eles já também estão integrados aqui no meu servidor. E isso se torna independente do aplicativo, assim como independente de qualquer outra plataforma para execução. Torna-se uma possibilidade de criação única, em que você pode expandir ao máximo as capacidades da Alexa. Eu mostrei um pouquinho para vocês aqui, né, da criação aqui da skill, certo? Me escute, que assim como eu disse, é um projeto New Way, e se você está interessado, quer ter essa possibilidade de ter esse tipo de serviço, assim como também adquirir um servidor de automação, um nível profissional de execução da sua automação, você pode entrar em contato aí com a New Way. Como eu disse, os contatos estão na descrição do vídeo. Eu fiz esse vídeo explicativo para mostrar um pouquinho para vocês, certo? De como a skill funciona, de como ela pode aí estar possibilitando o projeto de vocês crescer cada vez mais. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, também de se inscrever no canal para que eu possa estar criando cada vez mais conteúdo aí e estar ajudando vocês cada vez mais. Obrigadão, galera, aí, valeu, até a próxima.